Lavoisier, tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome. É um cara muito importante, conhecido como o pai da química moderna, mas você sabe qual é a contribuição real que ele deu para nós? Para que servem as suas leis? Que isso influencia numa reação química? Como é que isso fundamenta uma reação química? Quer conhecer mais sobre isso? Bora lá, vem comigo! Salve galera, tudo bem? Thiago na área mais uma vez e hoje vamos falar de um tema muito importante, chama-se balanceamento de reações químicas. Esse conceito é fundamental para fazer qualquer exercício de química, seja no seu vestibular, seja na sua prova, porque tudo na química é fundamentado numa reação química e você tem que conhecer como é uma reação química, como é que faz para balancear uma reação química, como é que se constrói uma reação química, tá certo? Então falar um pouquinho sobre uma reação química. A reação química ela é composta por duas partes, o início e o final. E esse início nós damos o nome de reagente. Então reagente é qualquer substância no início, no começo do seu processo, os seus ingredientes. E produto é o final da reação química. Os reagentes se transformam nos produtos. E para separar uma coisa da outra, o reagente do produto, nós vamos utilizar a setinha, certo? E para separar as substâncias que são reagentes, com o símbolo de mais, para o produto também, coloca o símbolo de mais. Agora, quais são as leis que regem as reações químicas? São três caras que eu gosto muito, que eu separei aqui para nós falarmos nessa aula. Aqui, ó. Lavoisier, Prost e Dalton. Lavoisier todo mundo conhece, né? Já ouviu falar dele. Na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Essa é a maneira popular que ficou conhecido a lei dele. Na verdade, o que ele fez foi o seguinte. Lavoisier tinha uma balança muito precisa e ele ficava medindo as massas das substâncias no início de uma reação e no final. E ele conseguiu perceber que quando ele fazia isso no recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes era igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, a massa inicial era igual à massa final. Conservação das massas, daí vem essa lei de Lavoisier também, lei da conservação das massas. E popularmente ficou conhecido que nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, já que eu tenho a mesma massa no início e no final. Tá ok? Essa é a lei de Lavoisier. O Prost, também francês, muito importante, ele começou a variar uma reação química. Como assim? Pode parecer banal, mas foi ele que pensou nisso primeiro. Se você vai fazer um bolo, você tem uma receita a seguir, certo? Um certo tanto de farinha, de leite, de ovos, de fermento, você produz o bolo. Se você pensa em fazer 2 bolos, que você não dobra a receita inteira, foi o Prost que descobriu isso. Quando você causa a variação de um componente da reação, o certo é variar todos na mesma proporção. Por exemplo, não adianta eu dobrar só a farinha e achar que eu consigo fazer 2 bolos. Isso não vai acontecer, não adianta tentar isso em casa, tá? Você tem que dobrar todos os seus reagentes, todos os ingredientes. Então, a variação que um componente tem numa reação química tem que ser igual para todos. Então, se eu tiver que triplicar um componente, eu triplico a reação toda e assim por diante. Dividir pela metade, pode ser qualquer tipo de variação. O importante é você aplicar essa variação em todas as substâncias que participam desse processo. Beleza? E o Dalton? O Dalton é famoso, é o cara que falou que os átomos são esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis, tipo bola de bilhar, bola de sinuca, de snooker. Sobre isso, o Dalton ele cometeu alguns equívocos, né? Ele foi superado nisso, né? Equívocos comparando com o modelo atual. Então ele foi superado em muitos aspectos, não no que ele disse sobre uma reação química. O Dalton pegou a lei de Lavoisier e explicou em níveis atômicos o que é isso na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele disse que uma reação química, na verdade, é um rearranjo de átomos. Rearranjo, ou seja, os átomos têm uma nova formação, uma nova combinação, eles se reorganizam durante uma reação química. São os mesmos no início e no final. O que acontece é uma reorganização, certo? Então essas são as 3 leis que regem as reações químicas. Mas para que isso é importante? Gente, se nós vamos trabalhar com uma reação química, ela não vai servir de nada, não vai adiantar de nada se ela não estiver devidamente balanceada. Ou seja, com a mesma quantidade de átomos no reagente e átomos no produto. Já que nada se cria e nada se perde, eu tenho que ter os 2 em mesma quantidade. E agora nós vamos avaliar algumas técnicas de balanceamento. Certo? O balanceamento, gente, ó, coloquei aqui 3 exemplos de 3 reações. Ele não tem uma teoria assim muito específica para o balanceamento, tanto é que é chamado de tentativa e erro, mas tem algumas estratégias que ajudam a gente a fazer esse balanceamento. Por exemplo, essa primeira reação aqui, vamos identificar coisas importantes. Eu tenho o oxigênio no reagente
gás carbônico e água no produto. Isso caracteriza um tipo muito importante de reação química, que é a reação de combustão, tá ok? Combustão do metano. A primeira sugestão que eu dou aqui, ó, eu vou analisar os elementos e eu vou escolher o átomo que está presente em apenas uma substância do reagente e uma substância do produto. Como assim, Titi? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu analisar o oxigênio, por exemplo, ele está presente nesta substância e nessa substância. Então ele está em mais de uma. Não é bom começar por ele, vai te dar trabalho, você vai acabar se confundindo. Agora, se eu olhar para o carbono, ele só está presente nesta substância e nesta. Então é um bom átomo para se começar. Tá ok? O que eu faço no balanceamento? Eu não posso modificar as fórmulas das substâncias. Eu só posso modificar a quantidade dela, a quantidade de moléculas dela, a quantidade de mols dela. Usa sempre essa palavrinha mol. O balanceamento serve para nos indicar quantos mols de cada substância participam num processo químico, certo? Então olha só, avaliando o carbono. Um átomo no reagente e um átomo no produto. Eles já estão em quantidades iguais. Para eu não me confundir e não errar futuramente, eu gosto de colocar o número 1. Só que o número 1 normalmente não é representado, mas não tem problema. Vamos colocar aqui, já que eu estou fazendo o balanceamento, então eu já sei que eu não posso mais mudar a quantidade do CH4 e nem a quantidade de CO2. Avaliei somente o carbono. Agora eu vou passar para o hidrogênio. Por que o hidrogênio? Eu só tenho hidrogênio nesta substância, no CH4, e lá na água. Então é um bom átomo para começar também. E aqui eu tenho 4 vezes 1, 4. Sempre esse numerinho que nós colocamos aqui, chamados de coeficiente estequiométrico, ele multiplica a molécula. Quantas vezes tem essa molécula? Então eu sempre faço essa multiplicação. 1 vezes 4, 4. 4 hidrogênios no reagente. Tem que ter 4 no produto. E cada água tem 2. Então eu tenho que pensar assim, que número que eu vou colocar aqui na frente, que vezes 2 vai dar 4, que é o que eu tenho no reagente. E o número é 2, exatamente. Então eu terei 2 mols de água. Maravilha? Por enquanto eu só analisei carbono e hidrogênio. Eu tenho 3 elementos participando dessa reação. Falta o oxigênio. Não tem o coeficiente do oxigênio no reagente, mas eu já fixei as substâncias do produto. Então eu vou contar quantos oxigênios eu já tenho no produto para balancear o reagente, tá certo? Aqui, ó, acompanha comigo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 oxigênios aqui com 2, aqui 4. Se eu tenho 4 no produto, eu preciso de 4 no reagente. Como o O2 tem esse 2zinho aqui, eu tenho que pensar que número que eu coloco aqui, que vezes 2 dá 4. Muito bem, o 2. Temos aqui o 2, temos a reação balanceada. O que isso significa, Tiago, essas coisas em azul? A quantidade de mols de cada substância que participa da reação. Tá certo? Próximo exemplo, ó. Mais uma vez uma reação de combustão. Por que mesmo, gente? Exato. Oxigênio no reagente, gás oxigênio no reagente, gás carbônico e água no produto, ok? Agora o combustível em questão, muito famoso, muito importante, combustível completão, é ele, o etanol, tá ok? Olha só como é parecido com o de cima. Vou começar pelo carbono, porque ele só está presente nesta substância e nesta. E aqui eu tenho 2, mas aqui eu só tenho 1. E agora? Coloco o número 2. 2 vezes 1, 2 carbonos igual eu tenho aqui. Como eu estou me baseando nesta molécula para balancear aquele lado, eu não posso mais mudar a quantidade desse cara aqui. Então, para não esquecer isso, coloco o número 1. Que está fixado, não mudo mais ele, tá certo? O hidrogênio, ó, só aparece aqui no etanol e lá na água. Somando aqui, ó, 5 hidrogênios aqui, mais 1 aqui, 6. Lá no produto tem que ter 6. Que número que vezes 2 dá 6? O 3, exatamente. Então serão 3 mols de água. Falta o gás oxigênio. Só que percebam nessa reação que o oxigênio está presente nas 4 substâncias. Não tem problema, só não posso me esquecer disso. Como eu já coloquei os coeficientes do produto, eu vou somar quanto de oxigênio eu tenho lá no final, lá no produto. Sempre multiplicando, ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 oxigênios aqui, com 3 aqui, 7. 7 átomos no produto, eu tenho que ter 7 no reagente. Só que aqui eu já tenho 1. Então faltam 6 para o oxigênio no reagente. Então que número que vezes 2 dá 6? O 3. Maravilha? Feito o balanceamento dessa combustão. Tá ok? Agora de baixo. A de baixo é diferente das anteriores. Esse tipo de reação que não é uma reação de combustão. Você já deve ter percebido, certo?
Vamos lembrar que tipo que é? Substância com hidrogênio no começo sem ser água, ácido. Substância com OH no final, base. Ácido mais base? Muito bem, explicar mais. Sal e água, maravilha, é uma reação de neutralização, tá certo? E a dica aqui, Titi, qual que é a dica para fazer balanceamento de neutralização? Pessoal, quando tiver metal na parada, por exemplo, o ferro, começa por ele, vai por mim, começa pelo metal. Aqui tem um átomo só de metal, aqui eu tenho 2. Não tem problema eu me basear no produto para balancear o reagente. O importante é ficar igual dos dois lados, tá certo? Então eu vou começar por o ferro. Aqui tem 2 átomos, aqui tem um só. Então eu coloco 2 aqui na frente do hidróxido de ferro 3, tá certo? Não me baseei nessa substância? Faz aquele esquema, coloca o número 1, assim você não esquece que você não pode mais mudar a quantidade dele, ok? Próxima substância, ó. Quando eu tenho um parênteses, não se desesperem, queridos, é só multiplicar o número de fora pelo que está dentro. Tipo a distributiva lá na matemática. Então eu tenho, ó, 3 enxofres e 12 oxigênios. Mas não esquece de fazer o balanceamento aqui. Bom, como ali é o número 1, sem problema. Então olha só, eu tenho 3 átomos de enxofre no produto. Eu tenho que ter 3 no reagente. Só tem 1, então eu coloco o 3zinho aqui. 3 vezes 1, 3. Maravilha, bonitinho. Coloquei os coeficientes, só falta água. E a água tem hidrogênio e oxigênio. Escolho, pode ser qualquer um dos dois para me basear. Vou pensar no hidrogênio. Aqui eu tenho hidrogênio, ó, 3 vezes 2, 6, certo? Vou até anotar aqui para a gente não esquecer, 6. Aqui, ó, 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6 também. Então tem 6 hidrogênios aqui, 6 hidrogênios aqui, totalizando 12. Tenho que ter 12 lá no final. Que número que vezes 2 dá 12? Exatamente, né? O número 6. Tá feito o balanceamento. Vocês perceberam que aqui eu não contei quantos oxigênios tem? Eu não precisei dele para fazer o balanceamento. Porém, eu vou conferir para ver se deu tudo certo, ok? Aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Vou até anotar aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Aqui, 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. 12 com 6, 18 oxigênios no reagente. Vamos pensar lá no produto? 3 vezes 4, 12, vezes 1 continua 12, mais 6 vezes 1, 6. 12 com 6, 18. Olha lá, igualzinho antes e depois. Tá feito o balanceamento. Tá certo, queridos? Valeu, forte abraço.